boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM 98.3. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Você deve estar cansado já de ouvir sobre qual é o seu propósito. Você precisa encontrar um propósito para a sua vida, propósito para cá, propósito para lá, mas ninguém te explica exatamente o que é propósito. E a ideia que nós temos é de que você precisa mudar toda a sua vida, mudar toda a sua individualidade, as suas características pessoais, para encontrar um propósito. Hoje também é moda associar propósito a abrir uma empresa e ser um empreendedor, ganhar dinheiro ou aplicar uma determinada quantia nos mais variados fundos de investimento que existem no mercado. Acontece que o propósito não é apenas uma frase que você prega na geladeira ou na tela do seu computador. O propósito é uma linguagem. E você vai precisar muito mais do que uma frase para poder comunicar o seu propósito. Primeiramente a você mesmo e depois às outras pessoas que convivem com você. Outro fator importantíssimo do propósito. O propósito é a sua individualidade em desenvolvimento. Ninguém precisa perguntar ao pé de laranja qual é o propósito dele. Na medida em que ele cresce, na medida em que ele realiza as potencialidades da semente e na medida em que ele floresce e frutifica, dando laranjas maravilhosas, ele está realizando
o seu propósito. Pelo menos essa era a visão do filósofo Aristóteles. Aristóteles acreditava que todas as coisas, todas, desde os objetos inanimados até os seres vivos, especialmente os seres humanos, todos eles caminhavam em direção a uma finalidade. Eles nasciam ou surgiam no cosmos como uma semente, e à medida que o tempo passava, à medida que os processos se desenvolviam, eles manifestavam o propósito potencial que traziam. Ele, inclusive, dava um nome a esse processo de entelergia, de finalidade, atingir a finalidade, caminhar em direção à finalidade, transformar o ato, em ação, a potencialidade, a potência. Essa era a visão do filósofo Aristóteles. Eu acho ela extremamente adequada quando tratamos do tema propósito. Você não precisa abandonar a sua vida para descobrir um propósito. Você não deve deixar de ser quem você é, negar ou subjugar, abafar as suas características pessoais para seguir um propósito da moda. O propósito de abrir uma empresa, de investir, de ganhar um dinheiro, de ser um bom vendedor. Pode até ser que na sua vida se encaixe esse tipo de atividade como propósito. Não há mal nenhum nisso. Mas talvez não seja essa a finalidade para a qual caminha a sua vida. Há pessoas muito diferentes. Há, por exemplo, mulheres que durante a Segunda Guerra Mundial tinham um anseio, um impulso enorme de ajudar as pessoas. E elas então se alistaram e serviram tanto no exército de Hitler quanto no exército dos aliados, mas não atiraram, não mataram, não perseguiram ninguém. Elas apenas, vestidas de branco, como enfermeiras, salvaram vidas, sem perguntarem se aquela vida era de alguém que tinha as mesmas ideias políticas que elas, sem perguntarem se aquela vida era de alguém que tinha a mesma religião que elas, sem perguntarem se aquela pessoa comungava do mesmo estilo de vida que elas tinham. Elas simplesmente realizaram o propósito das suas vidas, que era cuidar dos enfermos, e se tornaram enfermeiras ilustres, algumas condecoradas. Salvaram muitas vidas, ajudaram muitas pessoas. Não fizeram nada do que o modismo de hoje prega como propósito ou como encontrar um propósito. Elas simplesmente assumiram a essência das suas individualidades. Elas assumiram quem elas eram, de verdade. A despeito de todo o preconceito da sociedade em que viviam, ajudavam até mesmo os inimigos de guerra, porque viam em cada ser humano alguém digno de ser protegido, viam a vida como um patrimônio valiosíssimo que nenhuma ideologia política, nenhuma crença religiosa, nenhuma crença filosófica ou partidária pode sobrepujar. A vida está acima de tudo isso. E elas então se realizaram, serviram, atenderam, cuidaram de feridas, de lesões, cuidaram daqueles doentes, marcaram na história o papel bonito, relevante que as enfermeiras têm no mundo. Muitas delas se destacaram e foram até premiadas, mas a maioria passaram anônimas. Não importa. Propósito não é algo que você encontra. Propósito não é algo que você realiza
para receber medalhas e troféus. Propósito é algo que você descobre dentro de você mesmo para ser feliz, para amar e para levar o bem à comunidade e à sociedade em que você vive. Esse é o primeiro ponto. Por isso ele é uma linguagem. Por isso ele precisa ser descoberto. E a descoberta do propósito começa pelo autoconhecimento. Nós precisamos mergulhar profundamente dentro de nós mesmos, investigar as nossas características, investigar as marcas da nossa individualidade, explorar nossos talentos, explorar nossos dons, mas também entrar em contato com as nossas fraquezas, com aquilo que nós não temos desenvolvido ainda, com as nossas fragilidades. Depois dessa avaliação honesta e muito sincera, em que nós descobrimos o que somos potencialmente propensos a realizar e aquilo que nós precisamos ainda trabalhar e aperfeiçoar, que são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Depois dessa autoconfrontação realmente verdadeira e sincera, nós temos condições agora de perceber o movimento da nossa vida. Porque a nossa vida se movimenta em direção à finalidade dela. Como dizia Aristóteles, a semente de laranja se movimenta em direção ao pé de laranja. Uma semente de uma rosa se movimenta em direção ao botão de rosa. Assim todos os seres. Por que não o ser humano? O ser humano também. Sua vida se movimenta em direção à realização plena dos seus potenciais. Cada indivíduo é único e singular, e ele deve expressar a sua singularidade na comunidade em que ele vive, para que ele faça diferença no meio em que ele nasceu, no meio em que ele vive, no qual ele está posicionado. Isso, conforme diz o ditado popular, significa florescer onde Deus te plantou. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Basta pouco. Segundo a narrativa evangélica, pouco antes de ser preso, Jesus deu várias instruções a seus discípulos. Alertou-os sobre os perigos da jornada, incentivou-os, orientou-os. Em dado momento, Judas Tadeu indagou-lhe: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? A perplexidade do apóstolo tinha razão de ser. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador. A fim de anunciar as verdades eternas, Jesus não busca posição de destaque. Ele não aparece em decretos sensacionais ou em troféus revolucionários. Não surge no mundo em um palácio, tendo príncipes por pais. Sequer na riqueza procura se colocar. Imagina-se que uma posição privilegiada lograria favorecer sua tarefa. Mas Jesus chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho e conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela. Apenas com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo incrédulo e materialista, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade.
As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão. Impressionam-se tão só com os gestos teatrais dos que dominam por um dia. Contudo, esquecem-se de que o poder mundano sempre possui a marca da transitoriedade. Todos os que o exercem caminham para o túmulo e para o esquecimento. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. Com reduzidos recursos externos, modificou o mundo. Para tal, bastaram-lhe os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O homem de boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Essa constatação enseja vastas reflexões. Muitas vezes, as criaturas clamam contra a providência. Reclamam que possuem pouco ou são muito exigidas. Sustentam desejar fazer e viver o bem, mas que a vida não as auxilia. Entendem que somente com grandes facilidades conseguiriam cumprir o papel que lhes cabe. Em sua visão, apenas com dinheiro, beleza e benefícios, os mais diversos, poderiam seguir um caminho ascendente. Entretanto, olvidam-se do exemplo de Jesus. Ele demonstrou ser necessário bem pouco para fazer o que realmente importa. Assim, quem exige ou espera grandes recursos está focado em questões transitórias. Embora o discurso possa ser outro, desejam atender seus apetites e brilhar no mundo. Caso desejem realmente ser úteis, os recursos de que dispõem são suficientes. Para aprender a perdoar, a servir e a entender, as necessidades não são vastas. Para fazer o genuinamente importante, pouco costuma bastar. Pense nisso. Ouve o Cristo te chamar, desperta e fica alerta pro mal não te vencer. É preciso caminhar, apressa, o passo começa, plantar o que quer escolher, assim serás remido. Verás de novo Jesus, não mais serás vencido. Vergada ao peso da cruz, vê o Mestre te indicar a seta e busca a meta, pois Ele te conduz. Quando enfim te despertar, eterno, o Cristo interno, serás herdeiro da luz, assim serás remido. Verás de novo Jesus, não mais serás vencido. Vergada ao peso da cruz, vê o Mestre te indicar a seta e busca a meta, pois Ele te conduz. Quando enfim te despertar, eterno,
o Cristo interno, serás herdeiro da luz, serás herdeiro da luz, serás herdeiro da luz, serás herdeiro da luz. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Todos esses aspectos são relevantes para que a gente possa compreender que o propósito não é uma frase. Isso não é uma atividade de uma brincadeira. O propósito é algo que você vai descobrindo, uma linguagem que você vai aprendendo à medida que amadurece, à medida que você cresce, à medida que você realiza, você vai compreendendo melhor qual é o sentido da sua existência. Mas, se o propósito é a manifestação desse movimento, se ele é a síntese desse movimento da própria vida do indivíduo, eu pensei então em algumas referências. Muitas pessoas me confidenciam: eu tenho dificuldade de descobrir o meu propósito. Como eu faço? Eu começo por onde? Eu devo copiar alguém? Eu devo me comparar a uma outra pessoa? Eu devo copiar o propósito de alguém que convive comigo? Ou de alguém que eu vejo na televisão, que eu vejo no cinema? Bom, você é um indivíduo singular, então não deveria se comparar a ninguém. Você também não pode viver a vida de ninguém. Você é a pessoa certa para viver a sua vida. Ninguém está mais equipado, mais preparado do que você para viver a sua própria vida. Cada um veio equipado e preparado para viver a sua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a descoberta do propósito começa com esse mergulho em nós mesmos, já o dissemos. A descoberta do propósito começa com o autoconhecimento. Os 4 elementos do propósito. 4 elementos do propósito. Em que eu me baseei para desenvolver isso? Eu me baseei numa rosa dos ventos. Até hoje, não importa a tecnologia do GPS, dos satélites, dos aviões supersônicos, nós referenciamos a nossa movimentação no planeta Terra através de norte, sul, leste, oeste. Todo deslocamento no globo terrestre é feito com base nessas coordenadas. Nós podemos sofisticar essas coordenadas e desenvolver, por exemplo, paralelos e meridianos. Mas paralelos e meridianos estão ancorados ou referenciados nessa rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Pensando então no propósito como uma navegação, pensando na vida como uma odisseia, pensando que ao longo da jornada da nossa vida nós vamos realizando o nosso propósito, eu pensei então numa rosa dos ventos do propósito. Nessa rosa dos ventos do propósito, nós temos um norte, um sul, um leste e um oeste. Eu vou te explicar cada um desses 4 elementos. O vetor norte do propósito. O vetor norte do propósito eu chamei de o elemento humano. O elemento humano do propósito. Por quê? Porque você faz parte da espécie humana. Você faz parte da espécie Homo sapiens. De toda a diversidade de seres vivos que há no nosso planeta,
Você pertence a uma espécie que conta com um pouquinho mais de 8 bilhões de exemplares. Você é um deles, um dos exemplares da espécie humana. Mas não se engane. Transformar-se em um ser humano, atingir a humanidade, não é algo que nós ganhamos de presente simplesmente ao nascer. Deixa eu explicar melhor. Se você ganhou um cachorrinho, um poodle, ele será um poodle. Por mais que a gente trate esses bichinhos como se eles fossem gente, ele é um cachorrinho. E ele será um poodle. Mas ocorre o mesmo com o ser humano? Se você observar um João de Barro, todo João de Barro, em qualquer lugar, vai construir a casa do mesmo jeito. Mas será assim com o ser humano? É possível delimitar o potencial de crescimento de um ser humano como nós delimitamos de um animal? Não. O ser humano se desenvolve numa ampla potencialidade. E para ele se transformar num ser humano, ele precisa ser educado para a humanidade. É por isso que nós vemos a cada dia milhares e milhares de pessoas nascendo, não recebendo nenhuma educação, nenhuma formação, não recebem valores nem princípios. Elas têm a aparência humana. Elas se vestem como seres humanos, mas se você observar um pouco mais de perto, verá que elas não vivem verdadeiramente como um ser humano. Muitas vezes elas se comportam como animais ferozes, como feras soltas na sociedade. Matam, massacram, torturam, roubam, machucam, ferem, prejudicam, deturpam, adulteram tudo. São feras. Portanto, o vetor norte do propósito, que nunca pode ser desprezado quando você for descobrir o seu propósito, você precisa entender que um dos elementos é tornar-se um ser humano. Nós precisamos nos tornar seres humanos. Para isso, precisamos desenvolver o humanismo, a solidariedade e o pensamento sistêmico. Enquanto nós, indivíduos e sociedade, não pensarmos de um modo global, não pensarmos de um modo sistêmico, de um modo, digamos, ecológico, por assim dizer, pensando que o mineral, a fauna, a flora, os seres vivos fazem parte de um grande organismo que é o planeta e que esse organismo precisa cuidar de si, precisa estar em equilíbrio, que a nossa ação precisa se dar nesse equilíbrio, que as nossas soluções precisam ser globais, que todo comportamento humano afeta a humanidade inteira. Enquanto nós não formos educados com esses valores, nós realmente não nos tornaremos verdadeiramente seres humanos. É por isso que em algumas regiões do planeta temos crianças morrendo de fome, morrendo de doenças simples. Temos pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Fenômenos de degradação urbanística, ambiental, social, sem falar na degradação psíquica, na perda de sentido, em que as pessoas não encontram sequer uma razão para continuarem vivas. Por quê? Porque não foram educadas para serem seres humanos. Precisamos repensar isso e esse é o vetor norte. Toda descoberta de propósito precisa pensar nesse referencial.
Esses 4 elementos aqui funcionam como referenciais. Antes de se tornar qualquer coisa, você precisa se tornar um ser humano. Solidário, consciente da natureza, consciente dos demais seres humanos, fraterno, pensando no conjunto dos seres humanos e dos demais seres vivos, pensando na saúde do planeta. Esse é o vetor norte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Oh
Ele é tão meigo, terno e puro, qual brisa que acaricia. Ele é tão meigo, terno e puro, qual brisa que acaricia. Mas também sabe ser ousado, qual vento que assovia. Mas também sabe ser ousado, qual vento que assovia. Ele nos fala docemente, com a mansidão de uma pomba. Ele nos fala docemente, com a mansidão de uma pomba. Mas sua voz sabe ser forte, como o trovão que ribomba. Mas sua voz sabe ser forte, como o trovão que ribomba. Ele tombou devagarinho, como uma árvore tomba. Ele tombou devagarinho, como uma árvore tomba. Mas ressurgiu inteiro e vivo, porque da morte ele zomba. Mas ressurgiu inteiro e vivo, porque da morte ele zomba. O segundo vetor do propósito diz respeito às nossas relações interpessoais. Ele é o vetor sul, vetor interpessoal. Ninguém constrói propósito sem essa base. E por que isso? Há uma palavra no idioma, nos vários dialetos africanos, e essa palavra é Ubuntu. Ubuntu significa eu somente sou um ser humano porque você é um ser humano. O que significa isso? Quando eu nasci, a minha mãe, meu pai, meus avós, as minhas tias, as minhas primas que cuidaram de mim, me ensinaram a andar, me ensinaram a pronunciar as primeiras palavras.
As primeiras lições que eu aprendi de como segurar um garfo, de como comer, de como me portar, foram com as pessoas que conviviam comigo. Depois eu fui para a escola e as professoras que me receberam e me ensinaram a ler e a escrever, me ensinaram a fazer conta. Depois eu fui aprimorando os meus aprendizados e foram passando professores, professoras, mulheres e homens dedicados que me transmitiram valores. Depois veio a formação profissional e eu pude também encontrar várias pessoas. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? Eu hoje sou a soma de muitas mãos. Eu sou a somatória de todas essas vidas que construíram a minha vida. Essa é a base. Então ninguém constrói um propósito sem pensar nesse elemento das relações interpessoais. Por isso que propósito não é simplesmente conquistar bens materiais. Isso não é propósito, isso pode ser até uma meta justa, uma meta digna. Não estamos aqui criticando. Pode ser uma meta justa e muito digna. A pessoa construir um patrimônio para que ela tenha independência, para que ela possa realizar coisas. Mas o propósito não é só isso. O propósito é algo mais amplo. Tem que tocar no vetor norte, na sua humanidade, e tem que tocar no vetor sul, que são as suas relações interpessoais. E aqui algumas dicas. Nós precisamos desenvolver a interdependência. Interdependência. A cooperação, a empatia e a reciprocidade. O que é reciprocidade? Se você recebe, você precisa dar. Se alguém está sempre lhe oferecendo alguma coisa, você também precisa oferecer. E se você está oferecendo, você precisa receber. Nós temos que aprender a dar e a receber. Reciprocidade. Muitas pessoas querem só receber, só receber. Elas ficam simplesmente paradas e querem receber tudo, e receber tudo de graça. Elas não se sentem responsáveis por retribuir. Elas não sentiram ainda o chamado da reciprocidade. Nossa, se eu estou recebendo tanto, deixa eu doar alguma coisa. Muitos empresários famosos, como Bill Gates e outros, depois de terem recebido tudo, resolveram pegar grande parte da sua fortuna e doarem para fundações ou criarem fundações para retribuir à sociedade tudo aquilo que eles receberam. Isso é reciprocidade. Isso é cuidar das relações interpessoais. Porque o propósito tem que estar ancorado na nossa humanidade e nas nossas relações interpessoais. Esse é, portanto, o vetor sul do propósito. Temos agora o vetor leste e o vetor oeste. Eu vou começar pelo vetor leste, que é o vetor pessoal. O vetor pessoal diz respeito às nossas potencialidades, à nossa individualidade. Toda pessoa possui um ego, uma persona. Possui um corpo e recursos, talentos, habilidades e recursos materiais. Toda pessoa possui uma mente que cria, que pensa, que comunica, que aprende. E toda pessoa possui raízes familiares, uma família. Portanto, personalidade, individualidade, corpo e recursos, mente e família. Isso compõe o patrimônio pessoal e isso afeta profundamente o seu propósito. Você jamais poderá traçar um propósito que nega a sua individualidade, o seu elemento pessoal. Jamais. É preciso ficar atento a isso. Não é? O propósito passa por esse conjunto de talentos pessoais. Se no vetor norte, que era a humanidade,
eu procurava uma referência, me tornar um ser humano verdadeiro, se no vetor sul eu procurava as bases da minha formação, que são as relações e as pessoas que me formaram, que me transformaram em um ser humano, aqui no setor pessoal, nesse vetor pessoal, vamos dizer melhor, nós encontramos os talentos do indivíduo, as suas potencialidades que precisam ser expressadas para o mundo. E isso é o mergulho do autoconhecimento que vai lhe garantir. Se conhecendo o seu corpo, suas habilidades, seus talentos, sua pessoa, você consegue manifestar isso para o mundo. E temos, por fim, o setor oeste, que diz respeito ao social. Todo propósito diz respeito também a atender uma necessidade da sociedade e da comunidade do seu tempo. Você nasceu em um tempo determinado. Você nasceu num tempo específico, numa época específica. A sociedade em que você vive possui demandas que são próprias dela. A comunidade em que você vive agora possui carências e demandas que são típicas dela. E adivinha, quem é a resposta ou uma das inúmeras respostas para esses problemas? A sua vida, você. Então, o quarto vetor do propósito é essa busca pelas necessidades da sociedade, da comunidade que eu preciso atender com o meu vetor leste, com as minhas potencialidades, com a minha busca de humanidade e com as minhas bases de relacionamentos interpessoais. Eu uso tudo mais para atender a sociedade. As palavras então são visão, estratégia, marca e legado. A visão é o que você quer oferecer de relevante para a comunidade e para a sociedade em que você vive. Qual estratégia você vai adotar para atingir esse resultado? Para oferecer, para atender a essa necessidade. Digamos que alguém mora em uma cidade do interior e a cidade precisa ser abastecida com alimentos. Então, aquele senhor com a sua esposa monta um pequeno supermercado em que eles começam a vender arroz, feijão, fubá. Daqui a pouco esse supermercado cresce e se transforma num grande supermercado que atende a cidade. Ele cresceu junto com a cidade. A cidade tinha uma necessidade de abastecimento e ele cresceu. Depois montou várias outras filiais e tornou-se um grande dono de supermercados. Por quê? Porque atendeu à necessidade da sociedade, da comunidade em que ele vivia. E a comunidade retribui pelo fato de estar sendo atendida. Isso é vocação. Esse é o sentido de vocação. É eu identificar porque a sociedade e a comunidade tem milhões de necessidades. Você identifica algumas e fala, eu vou atender a essas. Eu nasci para atender a essas necessidades. Então você estabelece uma visão. Onde você quer chegar até o final da sua vida? Uma estratégia para chegar lá. Define uma marca. Que marca você quer deixar? Você quer ser conhecido como? E um legado. Um conjunto de sementes que você vai deixar para as futuras gerações. Porque nós temos que retribuir a geração anterior que nos deixou o legado dela, deixando um legado para gerações futuras. Esses são os vetores do propósito que podem te auxiliar a descobrir o seu propósito e a traçar de modo mais maduro, de modo mais realista, o seu propósito de vida.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Visita de um amigo. Querido companheiro, é com muita alegria que te faço esta visita. Sou um amigo que não podes ver com os olhos físicos, mas que te conhece há muito tempo, bem antes do que imaginas. Onde quer que estejas, estou contigo. Sou teu anjo da guarda e te protejo desde antes do teu nascimento. Vi teus primeiros passos e te acompanho em todos os momentos da tua vida. Mesmo que não me percebas conscientemente, sei que tua alma já sentiu minha presença. Algumas vezes, nós, os anjos guardiães, acompanhamos nosso protegido por várias existências corporais. Durante a tua caminhada na Terra, muitas dúvidas passaram pelos teus pensamentos. Achas que não sei? Quantos erros e quantos acertos! Gostaria que soubesses que a cada alegria, conquista, dúvida, medo, angústia e decepção, estive e estarei sempre ao teu lado, vibrando por ti e consolando-te quando necessário. Lembro-te que és falível. Assim, quando errares, o importante é aprenderes com o erro e tentares fazer diferente da próxima vez. Por mais difícil que pareça, todo problema tem uma solução. Nesses momentos de dificuldade, tens que fortificar a fé e confiar em Deus, nosso Pai. Agir buscando as soluções que estão ao teu alcance com resignação, sem revoltas. Fazer a tua parte, lembrando de entregar nas mãos de Deus o teu caminho, confiando. Não te esqueças de mim nesses momentos de aperto no coração, pois jamais te esqueço. Sou um instrumento do Pai Criador e estou aqui para ajudar-te a progredir. Minha missão é te guiar pelo caminho do bem, ajudar-te com os meus conselhos, levantar-te o ânimo e consolar-te nas aflições. Para facilitar o meu trabalho, nunca te esqueças de orar e alimentar bons pensamentos. Como espírito protetor, posso te ajudar através da intuição, do pensamento e dos sonhos. Chama-me pelo nome que quiseres, e aí estarei a te amparar. Guarda a certeza de que nunca te abandono. És tu que, por descuido ou fraqueza, às vezes não me escuta e se entrega às más influências. Quando erras, eu lamento. Posso não estar fisicamente tão próximo, mas a minha sintonia contigo faz meus pensamentos vibrarem por ti. Faze de mim o teu melhor amigo e divide comigo as tuas alegrias, porque quando vejo que estás feliz, vibro de felicidade. A tua alegria é minha também. Agradece ao Pai bondoso e misericordioso que permite que cada vida na Terra seja acompanhada por um espírito protetor. Vibro para que sigas pelo caminho do bem e acertes nas tuas escolhas. Tens o teu livre-arbítrio e sei que as escolhas dependem de ti. Rogo então a Deus para que os bons valores morais sirvam de orientação em cada uma das decisões que tomares. Fica em paz.
atraca em águas passadas, mas abraça o que há de vir. Essa vida é assim, feitos dias, onde a luz da manhã não esquece de vir. E em noites de melancolia já nos viu chorar só pra fazer sorrir. A vida